Veio a noite, o frio, a fome, o medo. Quem me dera a casa de meu pai. Lá eu sei que até os servos têm mais. Vou-me assim que venha o dia cedo. Não sou digno de ti, sem mais nada, eis-me aqui. Disso tu foi que me perdi. Não sou digno de ti, sem mais nada, eis-me aqui. Dissoluto foi que me perdi. Tragam-lhe vestidozinho cevado, que hoje a festa no meu coração. Urge se alegrar, grande a emoção. Se o que se perdeu foi encontrado, bem te quero, filho meu, volta tudo que era teu. Hoje o que era morto reviveu. Bem te quero, filho meu, volta tudo que era teu. Hoje o que era morto reviveu. Caros amigos, espero que todos estejam muito bem e se cuidando, obviamente, nesse período onde o cuidado com o nosso corpo é ainda mais importante que o cuidado com aqueles que amamos, o cuidado também com aqueles desamparados que de alguma forma, direta ou indiretamente, precisam do nosso auxílio, do nosso apoio. E nesse instante, após a música Filho Pródigo do nosso querido amigo Eduardo Barreto, da nossa cidade de Campos dos Goytacazes, é que nós então pedimos o auxílio aos amigos espirituais para trazer esses instantes de reflexão nesse momento. Essa história muito bem narrada através dessa música, que retrata muito bem a história trazida por Jesus do Filho Pródigo, e que cabe com certeza muitas reflexões, e certamente todos nós nos identificamos com essa história de alguma forma, porque certamente nós já nos comportamos como um filho pródigo em alguns instantes da nossa caminhada evolutiva, seja em outras encarnações ou nessa mesmo. E é muito belo perceber que o convite do Cristo e de Deus nunca cessa. Eles sempre estarão de portas abertas, de braços abertos para nos receber, mesmo diante muitas vezes da nossa intolerância, do nosso comportamento ainda sombrio, egoísta. Um pai está sempre disposto a receber o seu filho. E isso é retratado muito bem
na música trazida pelo Eduardo, né, baseada na história do filho pródigo. Aliás, a música brilhanta um pouco mais, faz uma parceria, né, entre uma narrativa muito bonita e a arte através da música, não é? Então, um pai está sempre disposto a receber o seu filho, mesmo diante de todas as birras, de todos os aborrecimentos que ele possa trazer. Um pai nunca se fecha a um filho. Talvez algumas histórias nos mostrem alguns contrastes em relação a isso que eu afirmo, mas no fundo, no que de fato representa a paternidade ou a maternidade, um pai nunca se fecha para um filho. E Deus nunca se fecha para os seus filhos, que somos nós. E é interessante pensar nisso, principalmente no sentido de todo um trabalho que já é realizado pela espiritualidade, pelos espíritos que nos cercam, a cada um de nós, que nos acompanham não só nessa encarnação, mas em diversas outras encarnações, que vibram por nós, muitas vezes até espíritos familiares, né? Que já tiveram algum contato familiar ou que criaram algum vínculo amoroso. Não só esses, mas também a espiritualidade superior que acompanha a cada passo nosso, a cada trajetória, a cada existência, e Jesus que acompanha a todos nós, né? E com certeza muitos desses irmãos que nos acompanham olham para cada um de nós e falam: olha, hoje ele já é capaz de sentar para ver uma palestra. Ele já é capaz de dar valor à arte espírita. Ele já é capaz de parar para ler o livro dos espíritos, para preparar um estudo. Ele diz: nossa, a gente com a nossa visão limitada não consegue enxergar isso de uma forma mais ampla, mas os espíritos do outro lado da vida com certeza conseguem. E devem ficar muitas vezes assim, estupefatos. Ficam admirados com o que a gente já é capaz de produzir. Por outro lado, eles ainda também se espantam com as nossas escolhas equivocadas, com os caminhos tortuosos que a gente costuma percorrer. Mas Jesus, que sempre nos enxerga em potencial, enxerga na verdade os frutos que a árvore pode trazer, mesmo que ela ainda não esteja no seu período frutífero, sempre esteve próximo a todos nós e vibrando pelo nosso crescimento, acompanhando a nossa caminhada evolutiva, onde, na verdade, ele já estava conosco desde a criação desse planeta. Afinal, ele é o governador desse orbe. Muitas vezes nos enganamos, né, em perceber que a proximidade do Cristo se dá no momento em que ele se coloca na Terra entre nós, e daí nós nos lembramos, né, desde que ele esteve aqui há mais ou menos 2000 anos atrás, fisicamente presente. Jesus que acompanhou o desprender da nebulosa do Sol, constituída de uma massa de hidrogênio, hélio e plasma, que veio então aos poucos, com a ajuda da espiritualidade, de uma pleiade de espíritos puros, com, de certa forma, um protagonismo do Cristo, que seria então o governador desse planeta, com as suas próprias mãos começou a modelar a Terra. E isso, a própria ciência já nos remete ao momento que isso aconteceu, e foi em torno de 4,5 bilhões de anos atrás. É um tempo que o nosso cérebro nem consegue conceber muito bem, né? A nossa visão limitada, a nossa percepção ainda
cheia de distorções, não consegue perceber o que representa 4,5 bilhões de anos. Mas a ciência nos traz que foi mais ou menos nesse período que a Terra começou a se formar. E foi reunindo elementos necessários para o desenvolvimento desse planeta, para que a Terra conseguisse se desenvolver até o momento em que os primeiros espíritos pudessem ser trazidos para cá. Então ele acompanhou de perto o surgimento de cada reino no nosso planeta, desde o reino Monera, com seres unicelulares, até o reino animal pluricelular, como é o caso do nosso. Viu com certeza o desabrochar de raças hominais, como os australopitecos, que a gente vê um pouco nas aulas de história, né? O Homo habilis, erectus, os neandertais, até chegar à nossa raça, Homo sapiens, já com uma capacidade maior de razão, com o cérebro que propiciava, né, uma atuação mais que pudesse desabrochar e dar meio necessário para que a inteligência do espírito pudesse se manifestar de forma mais concreta. E com certeza observou a primeira grande transformação da Terra também, junto conosco, de um mundo primitivo, onde ainda era um mundo muito conturbado no sentido da estabilidade do planeta, certamente muitos vulcões ainda ativos. A temperatura do planeta ainda era uma temperatura muito alta, muito elevada, né? Como nós estávamos pontuando. E a raça Homo sapiens apareceu na Terra em torno de 300 mil anos atrás. E lembra dos 4,5 bilhões de anos? Os 300 mil anos correspondem em relação aos 4,5 bilhões de anos 0,006% da idade da Terra. Então a nossa raça hoje, que aliás se julga como os donos do pedaço, né, os donos da Terra, podem utilizar as suas matérias-primas da forma que bem entenderem, sem nenhum tipo de pensamento sustentável. Aliás, hoje se muda um pouco a visão nesse sentido, mas ainda há muita essa selvageria nesse sentido. A nossa raça está aqui, se nós fôssemos comparar com um dia que possui 24 horas, fazendo uma pequena relação, apenas 10 minutos. 10 minutos do dia. Se os 4,5 bilhões de anos pudéssemos trazer isso para as 24 horas, nós estamos nos nossos 10 primeiros minutos. E mesmo assim, de forma muito autoritária, nós nos colocamos no planeta sem respeitá-lo, né, da forma como deveria. E talvez dentro daquilo que a gente na verdade pode conhecer hoje, as pleiades de espíritos puros tenham se reunido pela segunda vez nesse momento, que foi a decisão da vinda de Jesus encarnado à Terra. Então Jesus, com todo o carinho demonstrado até aquele momento, há 2000 anos atrás aproximadamente, já tendo acompanhado todo esse desenvolver, vocês imaginam, né? Imaginem um governador do planeta acompanhar todo esse período, o quanto de amor tem que ser desprendido, o quanto de zelo, de trabalho que tem que ser colocado, o quanto de parcerias com os espíritos superiores foi preciso, né, ser feita. Então, talvez pela segunda vez daquilo que a gente pode conhecer nesse momento, os espíritos, uma pleiade de espíritos puros tenha se reunido mais uma vez com o Cristo nessa decisão de encarnar entre os homens. Um gesto de extrema bondade e amor
e nós ainda não temos a ideia, uma ideia ainda clara do que isso representa de um ser da sua magnitude, da sua envergadura, se colocar, se dispor a condicionar o seu espírito a tudo que a matéria, na verdade, impõe e pode, de alguma forma, trazer diversas dificuldades, mas ele, com um gesto de extremo carinho, de extremo amor, se coloca entre nós. E assim deixa um legado maravilhoso do Evangelho, da Boa Nova, que nos mostra um caminho diferente que pode ser seguido. E deixando um legado principalmente de exemplo, né? Porque Jesus, na verdade, nem se permitiu escrever qualquer coisa. Escreveram por ele, né? Porque era de um gesto de humildade tão grande que ele queria que cada um tivesse o seu olhar daquilo que representava o seu legado. Certamente é um gesto de muita humildade, onde ele não se dispôs a escrever qualquer coisa que seja. E daí deixa esse importantíssimo legado do Evangelho, da Boa Nova, e sempre nos dizendo que ele veio para os doentes, não para os sãos. Fazia sempre questão de estar com os cobradores de impostos, com os enfermos, com as prostitutas, com os samaritanos. Eram essas pessoas que faziam parte do círculo de Jesus diariamente. Ele realmente se preocupava com aqueles que de fato precisavam dessa mensagem de esperança que representa a Boa Nova. Só que nós sabemos o fim dessa história na Terra, né? Pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, nós decidimos, aqueles que estavam encarnados à época, que pode ser que muitos de nós estávamos encarnados na época e tomamos essa decisão, né? Decidiu que o Cristo retornasse ao plano espiritual, né? Mas ele certamente já tinha estabelecido muitas raízes que iriam se desenvolver e trazer um olhar mais sensível para as criaturas e todos aqueles que compartilham dessa caminhada de evolução nesse planeta. E ele foi, depois desse momento que esteve conosco, com certeza, ele buscava entender e observar quais eram os efeitos da sua palavra no nosso dia a dia, nas nossas escolhas, a partir daquele instante que nós já estávamos munidos daquelas informações, inventariando o Evangelho, né, de alguma forma. E foi em um desses inventários que o Cristo realizara, mais ou menos em torno do século XIV, em muitas das visitas periódicas que certamente Jesus faz no planeta Terra, talvez uma das mais importantes que ele já realizou no orbe. Jesus, junto com sua falange, decide então verificar qual teria sido a repercussão desse Evangelho, como isso tinha interagido, tinha se manifestado no coração das pessoas e principalmente nas suas atitudes. Mas infelizmente, como é do nosso lado ainda sombrio, difícil, Jesus se depara então no século XIV, com as maiores atrocidades que poderiam estar acontecendo. Lembro a todos que foi um período muito difícil para a Terra, um período das Inquisições.
período das cruzadas, o comportamento ainda medieval da maioria que existia naquele momento. E Jesus, então, já partindo para o relato que é trazido no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, Jesus coloca com o coração amargurado e com semblante contrito. Isso é trazido no próprio livro, com essas palavras, coração amargurado e com semblante contrito. E ele se coloca refletindo sobre aquelas situações, até que um dos mensageiros que estava junto com o Cristo, Eliú, um dos trabalhadores dele, sugestiona a Jesus a olhar um pouco mais ao sul nas Américas, porque até então a árvore do Evangelho havia sido plantada na Palestina, mas naquele momento, diante daquele cenário, Eliú pede para que Jesus olhe um pouco mais ao sul, às Américas, porque ali crescia um povo simples e com grande ligação à terra a qual ocupava. Então, aquela falange de espíritos chefiadas por Jesus se encaminham para aquelas terras onde Eliú havia referenciado a Jesus e partem então para a terra do cruzeiro e deparam-se com magnífica paisagem. Rios exuberantes, florestas frondosas. E naquele momento parece que Jesus começa a sintonizar com o Pai Celestial. E todos que estavam em volta percebem aquele momento singular, onde energias diferentes se manifestavam. E Jesus então decide transplantar e também transportar a sua árvore do Evangelho da Palestina para as fronteiras que em breve seria batizado como Brasil. E daí começa a nossa responsabilidade enquanto espíritas, enquanto brasileiros. Em momentos difíceis como esse, então, onde 30 mil irmãos nossos já desencarnaram, mais de 30 mil, em função dessa doença que acometeu o nosso mundo nesse momento, que não tenham dúvida que está sendo supervisionada pelos espíritos, que está sendo observada, aliás, certamente por espíritos de competência técnica que estudam, né, o comportamento da doença e tudo mais, e com o olhar carinhoso de Jesus sempre, diante também das obras que cada um possui, sendo os espíritos que eventualmente desencarnaram, sendo recebidos por esses irmãos superiores no plano espiritual, por espíritos trabalhadores. E daí entra essa nossa responsabilidade que nós estávamos colocando, e naquele momento, ao relato no livro, que as fronteiras do Brasil já começavam a se delinear, se construir no plano espiritual, e depois aquilo se materializaria realmente na esfera física. E depois de algum tempo, Ismael recebe de Jesus a responsabilidade de ser o guia espiritual da terra do cruzeiro. E delega uma importante tarefa a Ismael, que era reunir o povo mais humilde da Europa, pois eles seriam responsáveis por desbravar essa nova terra, ainda desconhecida, né, naquele momento, pelo globo de uma forma geral.
E certamente nós estamos falando aqui de Portugal, dos portugueses, que foram os descobridores do Brasil. Os índios que ali estavam também seriam grandes ajudantes no processo de cultivo da árvore do Evangelho. Jesus também disse que os povos africanos deveriam se juntar nessa tarefa. Então, por isso, tivemos a presença dos índios que aqui já estavam, dos portugueses e dos negros. Mas a nossa crueldade, o nosso egoísmo muitas vezes se coloca sem limites. E os próximos capítulos nós conhecemos muito bem da colonização do Brasil, a exploração dos índios e suas terras, a escravidão dos negros. Ou seja, os portugueses já não se colocam como uma sociedade, uma civilização tão humilde assim. As riquezas do Brasil tornaram o povo vaidoso, orgulhoso. E o cenário se colocou de forma muito complicada e difícil. E por isso mesmo Ismael convoca uma reunião com Jesus para que ele pudesse apresentar esse cenário tão difícil que o Brasil enfrentara naquele momento. E Jesus então, ao ouvir Ismael em um determinado momento narrando aquilo que estava vivenciando, só consegue chorar. E isso é narrado no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que Ismael chora no momento de narrar para Jesus todos os problemas que ele vinha enfrentando naqueles instantes. E Jesus então, com toda a sua sabedoria, se dirige a Ismael, solicitando aquele espírito que possui um vínculo tão forte com o Brasil, solicitava a ele então naquele instante que pudesse reunir os antigos batalhadores das cruzadas, os senhores feudais da Idade Média, padres e inquisidores, espíritos rebeldes e revoltados, perdidos nos caminhos cheios da treva de suas consciências polutas, e enviassem todos esses para onde? Para o Brasil. E vai o Ismael com a bandeira Deus, Cristo e Caridade, recolhendo todos esses espíritos difíceis e trazendo para cá. Afinal, a terra do cruzeiro, o Brasil, é a terra dos doentes, dos necessitados, mas também é a terra da árvore do Evangelho. Afinal de contas, aqueles doentes são os que mais precisam de remédios. Os famintos são os que mais necessitam do alimento. E por isso, irmãos, estamos no Brasil. E por isso enxergamos esse cenário tão difícil no mundo e também no nosso país, em diversos aspectos, onde ainda o amor não se faz presente, onde irmãos, muitas vezes, não aqueles, também esses, mas não necessariamente aqueles vinculados pelo sangue, mas onde irmãos se odeiam por motivos pífios. Então enxergamos um cenário difícil, onde a desigualdade ainda é muito grande, mas que com esperança, que é a mensagem do Evangelho, com cada um trazendo o que de melhor possui, nós certamente construiremos um Brasil melhor, um mundo melhor, começando dos nossos próprios lares, com certeza, pensando em como cuidar dos nossos familiares
em como estar presente em todos desses que com certeza precisam tanto da gente a cada dia, e escolhendo sempre por Jesus, pelos seus ensinamentos, e refletindo que o Brasil é uma terra dos doentes, dos enfermos, daqueles que precisam estar mais próximos da mensagem de Jesus. E assim, de forma singela, nós deixamos aqui essa reflexão e que ela possa de alguma forma tocar os corações daqueles que terão contato com ela. Que Jesus possa nos abençoar sempre. Há 2000 anos, Eduardo Barreto. Jesus, tanto tempo já se passou, ainda estamos aqui a repetir velhas lições em nosso olhar, a mesma dor. Jesus, hoje ainda no monte estás, esperando por nós, e a tua voz ainda está no ar, perfuma a imensidão. Mestre, divino, acende em nós a imensa luz do teu sublime amor. Jesus, nossos passos ainda estão 2000 anos atrás, e ainda não sabemos onde ir e o que fazer de ti. Mestre, divino, nos ensina a viver